Olá, estamos em mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje tem a honra de receber a psicóloga e superintendente de saúde da Fundação Casa, Angélica Alves da Silva. Angélica, bem-vinda, muito obrigado pela sua presença, pela honra de ter vindo de São Paulo para Sorocaba participar do nosso programa, né? E eu quero começar perguntando para a psicóloga Angélica, como é que a gente pode avaliar esse fenômeno recente da chamada adultização a partir da exposição de imagens aí que ganharam aí, que viralizaram na internet de adolescentes em situação de imprópria? Como é que isso chega? Assim, enquanto psicóloga, né? Pois não? É a Angélica que está falando. É delicado, né? Porque interfere no desenvolvimento e em saúde mental dessa criança, essa adultização, a gente falando, né? Você pula etapas do desenvolvimento, de um desenvolvimento saudável dessa criança, ela perde essa etapa infantil, do brincar, de ter o posicionamento no mundo enquanto criança mesmo. E eu acho que, assim, essas questões acontecem, que hoje a gente vive num contexto de pouca supervisão parental, uma terceirização do cuidado com as crianças, né? Então, esse distanciamento, a utilização das tecnologias para acesso à informação vão apresentando um mundo que as crianças ainda não têm um desenvolvimento crítico para avaliar o que é bom, o que é ruim para elas, né? Então, carece aí dessa supervisão de um adulto, e isso eu acho que, como eu disse, vai pulando etapas e é prejudicial, torna essas crianças expostas a vários fatores de risco, a vários tipos de violências, que violência a gente não tem só a violência física, né? Então é bastante preocupante essa denúncia ora vigente a respeito dessas questões. Uma questão, vamos colocar assim, eu vivi num tempo mais passado, eu não vou ficar falando idade aqui, né, mas... Concordo com você. Vou partir desse assunto. Aqui todo mundo é jovem há mais tempo. Né? Mas assim, no meu tempo, a gente tinha uma supervisão do pai e de mãe, tá? Mas a gente tinha, não era uma coisa assim tão rígida, tá? A gente trabalhava muito com escola, a gente tinha um respeito por professor, existia aquela questão da educação, não só conhecimento, mas por parte da escola. Só que nós estamos vendo, aí uma opinião minha, uma situação que existia anteriormente, mas existe hoje um pouco mais, que é essa terceirização da educação do filho. Só que, voltando ao meu passado, nós não tínhamos um ambiente externo tão nocivo como nós temos hoje. Infelizmente, nós temos um ambiente externo que trabalha a cabeça das crianças. Não estou criticando os meios de informação de forma nenhuma, mas a gente não tinha tanto contato com violência, com situações envolvendo sexo. Era uma situação mais fechada? Era. Eu vivi essa época, eu sei disso, tá? Hoje... Não que os fenômenos não acontecessem. Não acontecessem, mas... Eles não eram tão acessíveis ao conhecimento de crianças e adolescentes. Exatamente. Né? Eram mais veladas. Exatamente. Hoje, por conta dessa disseminação, você não acha que a participação dos pais tem que ser um pouco mais contundente, incisiva? Não dá para se pensar que deixar para a escola ou outro, porque senão é aquela história, se você não cuidar, vem alguém e cuida. Uhum. Eu concordo, eu acho que tem que ter um monitoramento, não que a criança não deva ter acesso à tecnologia. Não. A tecnologia hoje ela é utilizada largamente na educação, mas ao mesmo tempo todo o acesso ele tem que ser monitorado, como eu falei anteriormente. A criança ainda ela não tem a crítica para desenvolver e analisar conteúdos que lhe são saudáveis ou não, né? Então sempre precisa ter um monitoramento, tanto dentro do ambiente escolar, quanto dentro de casa. Tem que ter um limite de horas, porque também o uso excessivo de tela, ele traz problemas não só para as questões de saúde mental, de saúde física, saúde ocular, né? Então isso tem que ser muito cuidado,
né, o acesso dessas crianças a essas informações. Os ambientes estão, a violência, ela está mais exposta, né, e pode acabar servindo como um modelo. Se eu estou a todo tempo exposto à violência, vitimado pela violência, eu posso ter isso como um aprendizado para a resolução dos meus conflitos, né? Entender que aquilo é um caminho para a resolução dos meus conflitos, né? Que é um instrumento. Agora me fale um pouco do seu trabalho e do trabalho da Fundação Casa. Pergunte. Explique a Fundação Casa Bom, pra gente. A Fundação Casa é uma instituição estadual subordinada aí à Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, executora de medidas socioeducativas, né? A gente está em todo o estado de São Paulo. Hoje temos aproximadamente 95 centros de atendimento que fazem execução das medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e internação sanção. E temos também, que a gente não considera medida socioeducativa, a internação provisória, porque ela não é considerada medida socioeducativa, porque é um período provisório em que o adolescente aguarda o sentenciamento do juiz, né? Então, se ele vai destinar para as medidas executadas pela Fundação Casa, pelo Estado, ou se ele vai destinar esse adolescente para outras medidas como prestação de serviços à comunidade, como liberdade assistida, que são executadas pelos municípios. Você falou 3 medidas que são aplicadas pela Fundação Casa. A última foi a internação, semiliberdade. Existem... E a sanção, a última... Isso, a sanção. Me explica essas 3, por favor. A internação é a medida mais gravosa, né, dentro do entendimento do judiciário. Então, ela é a medida que restringe a liberdade do adolescente de ir e vir. Então, ele fica internado na Fundação Casa. Então, ela é para atos infracionais mais graves. Um homicídio, por exemplo. Por exemplo. Tá. Por exemplo. A semiliberdade é uma medida socioeducativa em que o adolescente ele permanece algumas horas na edificação, vamos dizer assim, da Fundação Casa, mas ela acontece na maior parte na comunidade onde está inserida, onde esse adolescente está inserido. Então, a escola que ele frequenta é a escola do município onde está inserida a medida. Atendimentos de saúde, ele vai para a rede SUS dentro daquele território, né? Então, tudo de atendimento é executado contando aí com esses recursos da públicos. Sociedade como um todo. Isso, né? E a internação sanção é aquela quando há algum descumprimento de medida socioeducativa em que o juiz determina o retorno para a internação por um período determinado. Então, o adolescente, quando ele vai para a sanção, ele tem, no máximo, aí 90 dias de sanção. E aí fica a cargo do juízo definir esse período em que ele fica sancionado e fica em internação na fundação. Pode parecer uma questão básica, mas muita gente não sabe qual que é a faixa etária que o adolescente ou a criança está sujeito às medidas socioeducativas. De 12 anos. A partir dos 12 ele já é sujeito de... Ele pode ingressar. A partir dos 12 aos 17 anos, eu vou dizer assim, que ele pode ser enquadrado como ato infracional, né? 17 anos, 11 meses e 29 dias. Então, se ele comete um ato infracional nesta faixa de idade, ele pode ser, então, sancionado aí com uma medida socioeducativa. Se for depois da meia-noite, ele tiver feito 18 anos, ele já... Aí ele já responde pelo Código dos Penal. Adultos. Isso, Código Penal. Vamos lá, uma coisa que tem muita dúvida, até eu tenho muita dúvida quanto a isso. O adolescente, às vezes vê casos, por exemplo, assim, de adolescentes com 17 anos. Vou dar um exemplo, o Champinha. Mesmo depois de dele passar a maioridade, que a gente tem aquele, não, ele fez 8 anos, ele sai, e não é bem assim. Olha, o caso desse adolescente é um caso icônico, né? Foi midiático à época. E se eu pudesse dizer para você, ele está num limbo, né? Porque ele não cumpre mais medida socioeducativa.
a medida dele já excedeu o período, né, que é no máximo de 3 anos, e ele está numa unidade de saúde mental, né, que é administrada pela Secretaria do Estado, da Saúde do Estado de São Paulo, né? Então, ele não está mais em execução de medida socioeducativa. Mas pode acontecer, então, de um menor cometer um delito grave, vamos dizer assim, com 17 anos, mas quando ele faz 18, dependendo da situação, dependendo do entendimento do Estado... Da avaliação do judiciário... Isso, o entendimento do Estado fala assim, não é para sair ainda, ele vai para alguma outra medida porque ele não está preparado para voltar à sociedade. Isso pode acontecer. Eu não nominaria medida porque é isso, ele tem uma extinção aí do período. Se ele fez com 17 anos, ele pode ter isso. A medida ela pode se estender até 3 anos. Então, nesse período, encerrado ele... E na avaliação do judiciário, ele não possa ser liberado, né, para voltar a ser reinserido socialmente na comunidade dele. Então, por medida judicial, ele pode ir para esse equipamento. Eu não tenho conhecimento de outros no estado de São Paulo, né, e já tem uma população lá, né, aí eu não tenho mais informações, porque, como eu disse, fica sob o cuidado da Secretaria de Saúde do Estado. Uma dúvida que me bateu aqui agora. Você colocou aí os 17 anos e o limite temporal de 3 anos. Isso. Tá? Então, se eu não, né? Já passei também isso faz tempo. A pessoa com 17 anos... 11 meses e 29 dias. Cometeu alguma coisa. Então ele pode ficar... Se a medida perdurar por 3 anos, ele vai sair com 20? Máximo, ele vai sair com quase 21 anos. Porque se imagina que com 18 anos sai. Não. Tá, entendi. Isso é importante. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Entendi. Bom, adolescente em situação de conflito com a lei, é um problema social ou de segurança pública? Eu acho que se a gente analisar a população que a gente recebe na Fundação Casa, eu vou na primeira alternativa. Em primeira ordem, é um problema social. Porque recebemos adolescentes que estão, às vezes, sem acesso à escola, evadidos da escola, onde, assim, esgotaram-se medidas dentro do social, de acesso a tratamentos de saúde, por exemplo, adolescentes com transtornos mentais e que nunca fizeram um tratamento antes, que estão evadidos da escola e nas ações, por exemplo, dos conselhos tutelares não conseguiram o reingresso desse adolescente na escola. Então, esgarça-se a rede social que daria assistência para esse adolescente e vai prescrevendo aí outras trajetórias de vida, né, para esses adolescentes. Então, acho que em primeira ordem eu avaliaria como um problema social. Porcentagem, você consegue, assim, tem uma média assim, de porcentagem, meninos, meninas, quem mais está sendo atendido pela Fundação Casa hoje? Sempre numericamente as meninas são uma população menor na Fundação Casa, né? Em torno de 4% da população. É muito similar ao sistema para adultos, né? Então a maioria da população, em torno de 95%, 96%, são meninos e o restante meninas. Nós temos agora Azaleia, os centros femininos Chiquinha, Gonzaga, Ruth Pistori, são 5 centros femininos dentro desse universo que eu trouxe para vocês de aproximadamente 95 centros de atendimento, né, que são para o universo feminino. Eu vou fazer uma pergunta, não é retórica, mas assim, né, classe social. Lógico que as classes sociais, elas são, vamos dizer assim, as classes mais baixas, elas têm uma possibilidade maior. Economicamente desfavorecidas. Isso. Mas existem também pessoas de classe social, vamos dizer assim, mais abastada, com problemas de criminalidade que são atendidos na Fundação Casa? São raros os casos.
Eu não vou dizer para você que eles não existam, né? Mas são raros os casos, né? O que a gente vê, pensando socialmente, como ele fez a pergunta anteriormente, a população, o perfil, eu vou dizer assim, trabalhando, claro, genericamente, familiar, das famílias dos adolescentes que ingressam na Fundação Casa, são famílias monoparentais, chefiadas por mulheres, que eu falei da importância da supervisão parental, que precisam trabalhar para dar sobrevivência para sua prole, então não conseguem aí exercer uma supervisão parental aproximada, né, dessa prole, e aí você vai criando um contexto, né, e muitas vezes o que a gente percebe é um desconhecimento dos direitos dessa família com relação às questões de acesso mesmo, né, então eu acho que isso vai criando um contexto favorável aí para o desenvolvimento dessa trajetória infracional. A questão da reincidência, não só na Fundação Casa, mas em qualquer instituição que atenda menor em situação de conflito com a lei, como é que é? Como é que é? Tá muito vago para minha pergunta. Não, existe reincidência. A pessoa entrou lá... Ela do conceito da reincidência. Não, a quantidade. Quer saber a quantidade de pessoas que vão e voltam. Olha, eu trouxe... Pode usar cola, não há problema. Pode usar cola. Até porque a Fundação hoje, ela tem um trabalho bastante importante desenvolvido, é claro, durante o cumprimento da medida, e com foco nisso, né, que o adolescente não tem um retorno. E dentro desse desenvolvimento, a Fundação também tem um programa, que é o programa de pós-medida, com vistas, né, a essas questões que você traz da reincidência do adolescente. O que é o programa de pós-medida? A gente tem uma área técnica lá, com pedagogos, assistentes sociais e psicólogos, que fazem um acompanhamento desses adolescentes quando eles saem da fundação por extinção de medida, né? Encerra-se aquele período de execução da medida do adolescente e ele volta para a comunidade. Então, a Fundação exerce um acompanhamento desses adolescentes durante um período de 6 meses, que, segundo aí as evidências científicas, é um período em que o adolescente ainda tem certa vulnerabilidade para o cometimento de outras infrações. Então, a Fundação, dentro dessa leitura, dessa evidência, estabeleceu o período de 6 meses e faz o acompanhamento desses adolescentes. O que se faz? Às vezes, o adolescente ele retorna para a comunidade e ele já tem o direcionamento, dentro da medida socioeducativa, de que escola ele vai estudar. Chega lá, tem um probleminha, não dá para fazer a matrícula. A gente sabe que essas coisas podem acontecer. Demora, vai esperar mais, vai ter que ingressar no outro ano letivo, e isso vai criando um esvaziamento na rotina daquele adolescente, né? E aí ele vai ficando dentro de uma vulnerabilidade, né? Então, faz o acompanhamento dessa inserção na escola, do retorno, se ele está tendo a frequência, se ele está, por exemplo, algum adolescente que tem um acompanhamento de saúde, ele permanece e tem que permanecer depois que sai da instituição. Então, essa equipe vai no contato, acompanhar se ele está recebendo esse atendimento de saúde, se ele precisa outros direitos, né, que o adolescente e mesmo a família que tem a orientação para o acesso. Então, assim, procura-se cercar-se todo o contexto que possa ocasionar vulnerabilidade no sentido de orientar esse adolescente, orientar a família, e também o encaminhamento para cursos que possam favorecer a inserção desse adolescente no mercado de trabalho, que possam dar uma formação, um preparo nesse sentido. Então, o trabalho da Fundação Casa, ele vai, claro, a execução da medida socioeducativa, mas ele vai para além. Hoje a gente tem um alcance um pouco para lá dos nossos muros, justamente com foco nessas questões de reincidência. Você me perguntou em percentual, hoje, pela leitura aqui do nosso núcleo de inteligência organizacional, em torno de 20%.
Isso para você é alto, baixo, médio? A gente sempre quer menos, Zerado, né? A gente sempre quer menos. Então, se a gente um dia conseguir uma taxa zero, seria, assim, um nível de excelência para o nosso trabalho, que já tem já é uma referência nacional, né? O trabalho desenvolvido no estado de São Paulo pela Fundação Casa. Vamos colocar, assim, uma referência internacional. Quando a gente fala em menor infrator ou situação de conflito com a lei? Conflito, que as pessoas mudam o nome, né? Sempre muda o nome. Eu acho que porque quando você traz menor, você já traz um termo que é pejorativo. Menor. Né? O menor, a gente, historicamente, né, vai excluindo este termo, porque ele já traz um sentido pejorativo, né? Então, um adolescente, autor de ato infracional, adolescente em conflito com a lei, adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, né? Vamos nesse lá. sentido. Vamos tentar fazer um parâmetro, não sei se vocês têm. Vamos colocar o seguinte: problemas do menor ou do infrator não é um problema brasileiro, é um problema de mundo. Tá? Sim, temos. No mundo inteiro existe. Se vai nos Estados Unidos também tem. Né? Também devem ter instituições lá que trabalham no mesmo sentido. Aí nessa questão de alguns parâmetros, ou mesmo de reincidência, vocês têm algum comparativo? Vocês têm algum parâmetro? Ou todo o trabalho é feito aqui em relação a números Brasil? Eu não tenho esses dados nesse momento, eu não sou uma estudiosa de outros sistemas. É difícil a gente comparar o nosso contexto brasileiro com outros contextos. A gente tem muito ressaltado por autores nacionais na nossa literatura, por exemplo, o Canadá. Mas não dá para comparar uma realidade social do Canadá com a do Brasil. Li alguns artigos, por exemplo, sobre Portugal. Também não dá para se comparar os nossos contextos. Eu acho que a gente precisa pensar muito no nosso território, no contexto brasileiro, nas vulnerabilidades da população brasileira, para poder... eu acho que assim, as realidades sociais são distintas e não dá para parametrizar as nossas ações por outras realidades. Eu acho bastante delicado isso. É a mesma coisa que dentro de um tratamento psicológico, eu pensar nele como uma referência para fazer intervenção com você. É muito individual. Vamos lá, outra. Como que eu posso colocar? Você tem alguma pergunta? Tem, vamos lá. Então vamos lá. Eu que estou pulando o Zé. Não, imagina, estamos em casa. O senso comum dizia que no ambiente carcerário normal, convencional para adulto, a margem de recuperação nunca foi boa. Sempre se diz que as unidades prisionais, ao invés de recuperar, elas tornam os detentos, os encarcerados piores. Dentro de uma instituição que atende adolescente em conflito com a lei, como é que é o ambiente? Ele ressocializa a reinserção ou a inserção? É eficaz? Eu acho que tem uma comparação que ela não é muito justa, né? A Fundação Casa, ela cuida da rotina desse adolescente desde o despertar, de manhãzinha, né? Tem toda uma programação e que ele vai ter o ensino formal dentro da Fundação Casa, então ele tem as aulas de manhã, ele participa de cursos profissionalizantes de educação profissional, né, a terminologia correta, oficinas de arte e cultura, tem psicólogos e assistentes sociais que têm atendimento, né, regulares a esses adolescentes e às suas famílias e responsáveis, né, temos o encaminhamento, os atendimentos de saúde, temos para alguns adolescentes que têm uma fragilidade, um sofrimento psíquico maior aí durante o período de privação de liberdade, temos o programa de psicoterapia, né, que é diferente do psicólogo que faz o atendimento no centro de atendimento, é um atendimento mais voltado para uma questão individualizada e não do acompanhamento só da medida. Ele tem uma desvinculação aí com a questão processual do adolescente. Então, ele tem uma série de recursos que, às vezes, ele ainda não alcançou na comunidade. Por isso que, quando você me perguntou, eu falo, tem um esgarçamento aí da rede de serviços que esse adolescente talvez precise e ainda não acessou. E lá na Fundação, ele
tanto vai conhecer essa rotina, vai vivenciar essa rotina, como vai poder reconhecer no seu território os direitos a acesso a essas questões, que essas questões de cidadania também são trabalhadas durante a medida socioeducativa. Então, eu não consigo comparar dentro de um ambiente carcerário comum em que você não tem basicamente uma rotina estabelecida, né, oportunidades, não que não haja no sistema carcerário, mas eu acho que a forma como se organiza isso para uma pessoa em desenvolvimento, eu acho que ela tem que estar mais enquadrada, como a gente falou, supervisionada, né, monitorada, e isso acontece, o adolescente, desde a hora do despertar dele, a higiene pessoal, alguns adolescentes vêm aprender a fazer higiene pessoal, higiene bucal, na fundação, eles estão há tantos dias na rua, às vezes usos de substâncias diversas, tal, e que ele já, né, esses dias a gente visitou um centro e o diretor trouxe pra gente, né, que ele acolheu um adolescente que há dias ele não tomava banho, quando encaminharam ele pro banho, ele ficou meio perdido, tiveram que ajudar, vamos, né, então assim, desde do despertar do dia até o último momento, tem, por exemplo, bibliotecas, coisas que ele normalmente não tem estímulo, não tem acesso, né, na escola, então ele tem isso na fundação, tem o programa de letramento que muitos adolescentes, por conta da evasão da escola que eu mencionei anteriormente, eles avançam na seriação escolar, mas não sabem ler ou escrever e não chegam assim, né? E aí eles têm um acompanhamento especializado para essa questão em horário divergente do horário da escolarização formal, onde ele vai ter uma espécie de reforço para esse aprendizado. E às vezes eles saem de lá lendo e escrevendo, e junto com isso tem o estímulo de o programa, tem até agora... fugiu um pouquinho de mim o nome do programa, mas ele foi... virando a página, né? Que é exato, tava virando a página. Mas que é um programa que vem em reforço a isso, porque depois desse aprendizado, qual é o repertório que esse adolescente ganha, né? Então, o estímulo à leitura para esse adolescente, para ampliar essas possibilidades, para ele conhecer outros universos através da leitura, né? E que é importante esse enriquecimento cultural para os adolescentes, né? Metodologia. Você colocou na apresentação que você citou nomes acho que de fundações, né, que atendiam meninas. Tem a fulana, tem a tal, tá. Tem a tal, né? Há uma divisão pelas, como que eu posso chamar, pelos prédios, pelos institutos, pelas partes da fundação, que a fundação não é um prédio único, é uma rede. Sim, são vários centros de atendimento. Centros de atendimento. Existe uma divisão por centro de atendimento em relação à periculosidade do adolescente, tipo, determinado tipo de adolescente que comete determinado tipo de ação, que tem uma internação, que é uma medida mais drástica, vai para essa unidade. Nós temos uma orientação legal, né, para a execução da medida socioeducativa, é que ela seja executada dentro do possível, em proximidade à residência desse adolescente. Então, isso, em primeira ordem, é o que tem que ser respeitado. Por quê? Porque a família que acompanha os responsáveis legais, ou a família nuclear, ou a família extensiva, enfim, o arranjo familiar existente para aquele adolescente, ou às vezes até os próprios centros de acolhida, abrigos, né? A gente tem que ter esses atores acompanhando na medida, porque não adianta você fazer todo um trabalho dentro da instituição e ele não tá amparado por quem vai acolher esse adolescente quando ele voltar, né? Então, em primeira ordem, a gente tem que respeitar a questão geográfica. A questão geográfica, Tá. que esse adolescente venha a cumprir a medida socioeducativa mais aproximadamente possível do contexto familiar. E esse centro de atendimento,
Agora vamos colocar esse centro de atendimento nesse local. Existem metodologias para trabalhar com adolescentes? Deve ter, né? Como que é a separação? Como que é a metodologia? Vamos colocar assim, um adolescente que consumia droga, fazia pequenos furtos, alguma coisa, está fazendo uma coisa, uma dessas medidas de menor potencial. E aí você tem aquele adolescente que já cometeu 2 homicídios, que ele está com uma internação, com uma medida de 3 anos ali, sei lá, né? Eles se misturam. Como que é o trabalho de vocês para não deixar essa contaminação? Não sei se o nome seria esse. Será que eu posso pensar em contaminação? Então, eu não sei, é justamente isso. Não, eu tô te devolvendo a pergunta para a gente refletir sobre isso junto. Porque dentro do contexto social, quando ele retorna, eu vou conseguir fazer isso. Eu não tenho que fazer o desenvolvimento de uma crítica desse adolescente justamente para ele ter o desenvolvimento dele e conseguir, porque muitos desses adolescentes, eles vêm de contextos de grande violência. Né? E se ele não souber ter a trajetória de vida dele a partir do próprio referencial e do referencial da família, ele não conseguir se distanciar disso, eu não estou colaborando com o desenvolvimento desse adolescente. Então, eu estou colocando ele numa redoma aqui. Eu acho que o especial é que a gente trabalhe coletivamente nos centros de atendimento. E dá certo. Coletivamente. Porque ele vai ter que saber dizer não quando ele voltar. Por exemplo, um adolescente, vamos pensar junto, um adolescente que foi convocado aí para o tráfico de drogas, né? E aí a gente desenvolve todo esse trabalho, de repente ele consegue sair, porque há casos de sucesso na fundação que a gente consegue, na extinção da medida, o jovem já sai de lá com uma possibilidade de uma vaga de jovem aprendiz, inserido em escola, aprendeu a ler, e aí eu não preparo esse jovem nesse sentido, ele pode ser convocado novamente. Ele pode ser pressionado socialmente para reingressar na trajetória que ele estava. Então, ele tem que ser preparado dentro da fundação para fazer as próprias escolhas, né? De forma crítica, né? Então, ele ter essa leitura. E a gente vai fazer a intervenção no coletivo. Né? Então, acho que assim, fazer esse tipo de segregação não seria muito profícuo para a execução da medida socioeducativa. E ali a gente está trabalhando dentro Vocês tentam do coletivo, trabalhar com o todo. Respeito, cidadania, né? Então, se a gente for segregar, eu diria assim, pelo ato infracional, eu estou, na verdade, repetindo um movimento social que pode acontecer com ele lá fora. Né? De exclusão, de inclusão, porque à medida que eu vou, olha, esse aqui é um grupo menos, eu vou tentar dizendo a partir do raciocínio que você fez, menos pior, então eu coloco aqui. Como é no sistema prisional? O sistema prisional ele é assim, você tem os presídios de segurança máxima. Sim. E você tem os presídios que não são de segurança máxima, e dentro até desses presídios você tem alas que são para determinados tipos de crime. Então, no sistema do adolescente, é trabalhado assim de uma forma coletiva. Coletivo. Eles vão para a sala de aula, juntos de manhã, de acordo, é claro, com a seriação escolar, aí eles têm os agrupamentos. Então, a gente trabalha individualmente essa questão do ato infracional, enquanto equipe de referência do adolescente, não no coletivo. Então, muitas vezes, os adolescentes que estão lá, eles estão convivendo juntos, mas eles não têm conhecimento um do ato infracional do outro, porque isso é um assunto de interesse daquele adolescente, daquela família, para intervenção específica, como eu falei, cada caso é um caso, então a intervenção é a respeito disso. E esse adolescente, ele tem que tá inserido num coletivo dentro e fora da fundação, né? Então, é dessa forma que acontece o trabalho, né? Eu já vou começar me desculpando se eu cometer alguma imprecisão aqui, porque na verdade é isso. Ainda é muito grande a confusão entre Fundação Casa e FEBEM. Eu vou explicar. Em tempos de FEBEM, era recorrente a gente conviver no noticiário com rebeliões, com fugas, com a imagem do então menor,
Sim. Diferente. Isso tudo que você está colocando para a gente, programas, assistência... FEBEM era sinônimo de menor criminoso. Isso, eu entendo. Isso tudo que está sendo colocado aqui, essas medidas todas que são trabalhadas, isso aconteceu depois da fundação? Caso sempre existiram e ninguém sabia? Olha, algumas existiam, elas foram sendo aprimoradas, houve uma grande modificação na fundação a partir de 2006 e sucessivas transformações, e a gente vai aprimorando o trabalho, né? Então, esse panorama dos grandes complexos, das grandes rebeliões, a gente não tem mais, né? Acho que dos pontos fortes da fundação em relação a isso foi a exclusão dos grandes complexos, né? À medida que você tem o adolescente com o acompanhamento da família, mais próximo da sua região de moradia, você tem a família participando da medida socioeducativa, corroborando com tudo que acontece lá, vendo a evolução dos seus filhos, né? Então você tem uma execução melhor. Eu acho que isso foi um ponto bastante importante, e toda a inserção de programas, de atendimento da fundação, que vai corroborando aí para uma modificação. Mas você internamente modifica, e a gente precisa, enquanto servidor, enquanto, né, atuante, publicizar mais, porque ainda a gente encontra, onde você trabalha? Na Fundação Casa, e a gente fala, né, na Fundação Casa, estufa o peito, porque há um orgulho de trabalhar lá, do trabalho que é desenvolvido e tal. A pessoa fica, Fundação Casa, né? Aí você fala assim, a antiga FEBEM. A pessoa mas ó, eu preciso te contar. Então, assim, houve uma atualização, digamos assim, com grandes melhorias nesse período aí de transformação, e acho que uma das primeiras foi a modificação do nome, né, que já trazia isso, Fundação do Bem-Estar do Menor, né, que é hoje um termo que a gente erradicou nesse sentido, né, porque ele já trazia essa carga pejorativa. Vamos colocar aí uma lei básica da economia, recursos finitos. A Fundação Casa, você colocou todo um trabalho que é feito, mas com certeza não consegue atingir então o globo, tudo aquilo que seria necessário em relação à quantidade de menores com problemas que deveriam ser atendidos. Não entendi. Me ajuda. Vamos lá, você tem a Fundação Casa, vamos colocar assim, você tem 10 centros, mas os 10 centros atingem tudo aquilo que a quantidade que deveria ser atendida. Leitos, nós temos 10 leitos no estado de São Paulo, exemplo, nós precisaríamos de 15. Quanto mais precisaria? Ocupação, a faixa de ocupação da Fundação Casa. Quantos centros precisariam mais para atender a real necessidade do estado de São Paulo? Por quanto deveria crescer mais? Hoje nós temos uma faixa de ocupação de 80% das vagas da Fundação. Então tem não existe uma demanda, vamos dizer assim, acho até engraçado excedente. Você perguntar isso, porque recentemente as nossas gestoras, a nossa presidente, a doutora Cláudia Carleto, e a Maria de Fátima, que é assessora especial, elas estiveram no Rio de Janeiro, né? E é surpreendente que lá eles têm uma fila de espera para execução de medida socioeducativa. Mesmo estudiosa disso, eu ainda não tinha ouvido falar disso, né, por fontes que inspirassem aí a confiança, mas claro, vindo delas, né, e existe isso. Né? Então, hoje isso no estado de São Paulo não acontece, né? Nós temos aí 80% de ocupação, então, assim, o que a gente observa é um fenômeno que houve um decréscimo, né? Nessa população de adolescentes aí com algum envolvimento em trajetória infracional, né? Mas a Fundação Casa, hoje, ela tem vagas aí além não todas as vagas da Fundação estão ocupadas. Você falou daí da questão do aproveitamento, do direcionamento do adolescente, do menor, para quando sai da fundação fazer um trabalho de menor. Programa pós-medida. Isso. Como está sendo a receptividade da sociedade com relação a isso? Ela abre a porta, ela ajuda nesse ponto, ou ela ainda é reticente?
Olha, eu acho que assim, a gente não tem uma avaliação que eu possa te trazer com evidência, né? Mas a necessidade do programa já fala um pouco disso. Né? A necessidade de que haja este acompanhamento já me traduz que esse adolescente ele precisa ter ainda um amparo do Estado no sentido de acessar os seus direitos, né? De dar continuidade a todo o trabalho que é desenvolvido na Fundação Casa. Abrir um espaço para que ele consiga ser um para que ele tenha esse monitoramento para que isso aconteça. Então, eu acho que é difícil a gente fazer genericamente falando, mas ainda eu acho que ainda tem, sim, senão não seria necessário, talvez, né, essa continuidade do acompanhamento. A gente conseguiria a partir das interlocuções, das articulações que a gente faz ainda dentro da medida socioeducativa. Quando eu ainda tenho que olhar para isso, depois que o adolescente sai, e me preocupar com isso, como a Fundação Casa se preocupa, me fala que a gente ainda precisa retroceder no sentido da estigmatização, da segregação desses adolescentes, porque se a gente não der oportunidade, quem vai dar? Existe alguma ação específica voltada à família, para que a família também possa se integrar nesse processo? Sim, a família, como eu disse anteriormente, ela é essencial na execução da medida socioeducativa, né? E aí nós temos nas equipes de referência o serviço social, que vai, claro, ele tem o trabalho voltado para o adolescente, mas o direcionamento das intervenções também e mais fortemente voltado às famílias, né? Desses adolescentes, no sentido de precisa participar de um grupo de orientação, essa mãe está precisando de um apoio, ela precisa acessar o serviço do município, no sentido de um recurso, de um auxílio, entendimento dos acessos e dos direitos que essa família tem. Então, a gente tem a participação da família como essencial para a execução da medida socioeducativa. Na ausência dessa família, como eu falei, quem for desta referência do adolescente, né? Então é muito importante e tem um direcionamento de trabalho, sim, para as famílias. Vamos colocar uma situação também em relação a dados. O objetivo, como você falou, temos uma reincidência de 20, o objetivo é 0. Sempre vai ser, né? Como também a ideia, vamos dizer assim, dentro de uma utopia, seria que a Fundação Casa ficasse lá, todo mundo tomando um café, porque não tem menor infrator. Que ela não existisse, pode falar. Exatamente. Né? Esse seria um mundo perfeito. Que ela não fosse necessária. Exato. E que a gente se colocasse em outros pontos, né? De acolhimento, de cuidado desses adolescentes, como, por exemplo, as escolas. Postos de saúde. Chegou onde eu queria. Essa utopia não existe porque existem questões que transcendem até a questão social. Existem questões até de foro psicológico da pessoa. Sim. Sabe, isso existe, infelizmente existe, tá? Então, dizer que vai ser um dia desnecessário, não. Utopia é uma questão do ser humano, tá? Mas, vamos dizer que nós tentássemos aí diminuir isso, trabalhando nessa questão do problema social. Você acha que melhorando, ou melhor, o que poderíamos fazer, aí no meu entendimento, que seria o ponto principal para se trabalhar essa questão social? Talvez seria isso. Tem o pai e a mãe, que a gente tem que, como já falou anteriormente, tem que fazer essa monitoria, mas as escolas poderiam melhorar para, por exemplo, impedir essa quantidade e diminuir a quantidade de pessoas para a Fundação Casa, por exemplo, o melhor ensino. Como você falou, tem pessoas que vão lá e não sabem escrever, tá? Estão evadidos, né, da escola. Às vezes a situação de exclusão social, ela começa dentro desse contexto, né? Então o aluno, a gente precisa desse recurso, desse amparo, também dentro dos ambientes escolares. O adolescente, por exemplo, é uma população que ele não procura serviço de saúde.
normalmente rígido, ou porque ele não tem quem leva para fazer um preventivo, né, um acompanhamento, uma consulta, né, básica. Então, eu acho que assim, a Meninas, gente precisa... principalmente, precisam de um acompanhamento, porque elas precisam, acho que mais do que os meninos, de fazer acompanhamento. Diz que, segundo consta, parece que falta um pouco de amparo para as meninas. Isso é de uma situação geral de poder público, né? Quem fala bastante isso para mim, minha filha. Ela fala, pai, estuda um pouco isso. Ela fala, pai, questão assim, por exemplo, de quando ela entra na fase menstrual, não tem muito acompanhamento para elas. Orientação, é isso. Não conheço muito porque eu não tenho esse problema, mas como eu falei, ela conhece, ela falou, pai, acontece muito isso. Melhoria nesse ponto também seria interessante. Também. Hoje a gente fala muito, né, por exemplo, do feminicídio, da violência contra a mulher, e as meninas também precisam estar protegidas, né, e que a gente tem nos históricos das adolescentes, da fundação, provenientes desses contextos. Então, de várias formas, a menina também precisa ser orientada, ser acompanhada com relação às questões de saúde da mulher, né? Essa assistência, eu volto a afirmar, ela tem dentro do espaço da fundação, mas precisa estar em continuidade. Então, eu acho que assim, nos equipamentos que a gente tem de acesso à população, a gente pode aproximar também esse atendimento, por exemplo, da escola e a família, né? Tem alguns programas já, né, dentro das políticas públicas, para que, em reforço, esse esgarçamento que eu falei da rede, ele passe a ser reconstruído enquanto tecido social para dar acolhimento para essa população, né, que por algumas questões se apresenta em determinadas circunstâncias de forma mais vulnerável. A gente costuma ter aqui o que a gente chama de pergunta do milhão. Eita! Não, pode ficar tranquilo, não é nada. Vou me organizar aqui. Não é nada. Eu queria abrir um parênteses aqui em relação ao que o Luiz falou agora há pouco. Eu tive um professor na USP, num curso de extensão que eu fiz lá, que ele dizia uma coisa, né, em relação à estatística de qualquer órgão, não de Fundação Casa, mas ele dizia o seguinte, que não se mede o êxito de uma política pública pela redução de índices, mas pela capacidade de evitar que aquele problema aconteça, né? Eu guardei muito com isso. Considerando o panorama que a gente vive, é possível imaginar um cenário a longo prazo, evidentemente, em que a situação do adolescente, situação de conflito com a lei seja melhor? E o que é preciso fazer? Quais são os primeiros passos que poderiam ser tomados para que a gente viva numa sociedade mais equilibrada, mais igualitária, mais fraterna e de atenção? Nossa, são muitas perguntas, não é a pergunta do milhão, são milhões. Vamos por parte. Tanto que quem responde ganha. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeiro você falou da questão estatística, né? Se a gente for comparar hoje, da última vez que eu me debrucei sobre números, o percentual de adolescentes com envolvimento em trajetória infracional é um percentual bem pequenininho em relação à população adolescente, né? Esse é o primeiro ponto, se a gente pensar nessa questão. Aí eu não tenho dados ou não me debruço sobre esses estudos para poder te responder com mais consistência. Vamos lá, qual era a sequência da sua pergunta? O que pode ser feito a longo prazo para que a gente consiga... É similar ao que ele trouxe agora. Sim, como é que a gente faz? Não cheguemos à utopia, mas diminuamos muito. Eu acho que é isso, a gente ter essa supervisão parental, ter a escola como uma rede de apoio, uma rede que se construa entre a educação, a saúde, para a gente ir dando contorno no cuidado desses adolescentes, né? Porque as vulnerabilidades, você falou em algum momento aqui, elas sempre vão existir. Ou
pela questão do contexto, ou contexto e características pessoais, que a gente não tira a individualidade, né, das pessoas dentro de determinados contextos, cada um vai reagir de determinada forma. Então, um vai precisar de mais proteção. Tem estudiosos, inclusive do Rio de Janeiro, que fizeram estudos comparativos entre irmãos ou primos dentro de um mesmo contexto, e por que um entrou. Então, vai precisar de mais proteção desse tecido social. Então, eu acho que isso, nesse sentido, é um dos caminhos para a gente reduzir, que a gente tenha essa rede de apoio que acontece ainda durante a medida, contornando todos os fazeres desse adolescente, para que ele se desenvolva, para que ele tenha autocrítica, para que ele possa, quando da oportunização da sua autonomia, ele possa fazer escolhas que lhe são saudáveis, né? Aí a gente pode ir liberando esse adolescente para esses espaços em que ele vai ter que ter essa tomada de decisão, né? E isso socialmente a gente precisa construir. É como a gente faz com os nossos filhos. A gente não deixa que eles tomem todas as decisões. Para algumas, aquela máxima, né? Para essa coisa você pode fazer, a criança, agora você é criança demais, agora você é adulto demais. Então, a gente tem que ter essa modulação do que é comportamento da criança por alguém que tenha crítica, que é o familiar, é o cuidador, é o responsável por ele durante um tempo. E que ele tenha acesso e seja assistido pelos serviços que vão trabalhar esse desenvolvimento, como saúde, escola, cultura, em especial lazer, né? Porque a gente fala, você falou de outros tempos, eu achei que você ia fazer uma associação, a gente não via tanto isso. A gente ter a disposição de lazer para que eles não fiquem tão direcionados apenas para as tecnologias, né, que vão chamar a atenção de diversas formas. Então, assim, eu acho que é ir dando esse contorno de cuidado em todas as esferas da vida do adolescente, da criança ao adolescente, né? E aí, tendo esse contorno, a gente pode cuidar melhor, né, para que não aconteça aí esse desvio aí de trajetória e ele entre nessa questão do engajamento infracional. Saindo um pouco, você falou uma coisa, eu pedi pegar uma opinião sua, tá? Agora como psicóloga, você falou essa questão da tecnologia. Não estou falando que a tecnologia leva a ilicitude, por isso que eu falei, esqueça a questão de ilicitude. Estou falando agora como comportamento, uma situação comportamental em relação ao jovem. Você acha que hoje, que a gente estamos falando assim, a tecnologia, mas na realidade é o famoso o dia inteiro, tem atrapalhado um pouco os jovens? Eu acho que em alguns casos é a forma, eles nasceram a geração digital já, né? A forma deles se comunicarem com o mundo, deles terem acesso à informação. Eu acho que qualquer coisa em demasia, até a água, Mata. ela oferece risco É o que eu para a falo saúde. até para as minhas filhas. Né? Então, acho que quando a gente pensa em adolescente, que a gente estava falando agora há pouco, precisa modular algumas coisas ainda, ele necessita dessa modulação externa de alguns comportamentos para a tecnologia e o tempo de acesso, isso é necessário ainda, né? Ele tem outras atividades, tem sair à luz do sol, a interação com pessoas reais, porque fica só no campo do virtual. Às vezes é até pessoas que eles conhecem em outros contextos, né? Conhece na escola, saiu da escola, vai para casa e fica interagindo lá. Mas para que ele tenha outras formas de contato. Mas aqui tem uma questão com a adolescência que vem aumentando as questões de saúde mental, né? A ansiedade na nossa sociedade é algo que você não tem mais a pessoa completamente zen, sem ansiedade de nada, porque todo o acesso é muito rápido, né? A informação. Então, assim, esperar pelo resultado, pela curtida, pelo like e tal, é angustiante, traz sofrimento psíquico. Então, a gente precisa tirar um pouquinho disso para que ele tenha outras formas de interação com o mundo real, até para modular essas emoções também. Eu sempre né? falo para pessoas, assim, do círculo de relacionamento, que tem filhos pequenos também,
as minhas não são mais pequenas, eu tomei um cuidado muito grande em relação a isso, mas hoje a gente vê muitos os pais darem o celular até com uma forma de, tá aí o celular, fica aí, e eu fico liberado para fazer alguma outra coisa aqui. A supervisão parental. A supervisão. Você fica liberado dela, né? É. Porque enquanto não tá distraído com a telinha, você pode ficar distraído com a sua telinha vendo o jogo do futebol. Exatamente. Né? E aí eu falo, então, olha... Isso acontece. Eu sempre falo assim, você tá fazendo isso agora, mas tenha certeza. Você vai... Essa criança crescer, ela vai te dar muito problema. E aí você vai pensar, puta, não deveria ter feito isso. Porque a criança vai crescendo naquela situação de um ostracismo que ela mesma cria e começa a criar adolescentes problemáticos, adultos problemáticos, inclusive com problemas de relacionamento com pessoas. De interação social, e né? Termina com o mundo real. Exatamente. E aí termina quem? O pai tendo que resolver isso aí com muito mais problema que se ele tentasse ter resolvido isso quando era mais novo. Não era nenhum problema a se resolver quando era mais novo, né? Era uma atenção a se dar. Exatamente, exatamente. E às vezes isso é difícil mesmo, né? Que eu falei, por exemplo, das questões do perfil das nossas famílias, mães, chefes de família, né? De família monoparental, então são elas, e aí como fazer isso, né? Então, e quem pode acaba usando um outro recurso para poder distrair a criança, então vai trazer algum prejuízo, sim, né? Na interação com essa criança e outras coisas que podem daí advir. Então, acho que é isso, é modular, eu acho que tem um tempo, né, para esse acesso das tecnologias, tem outras formas de contato com o mundo, tem outros jeitos de brincar, e esse repertório precisa ser amplo, até porque estão falando aí do apagão, né, quando a gente ficar, vamos fazer o quê? Quando a gente já fica com alguma dificuldade, se sair de casa sem o celular, parece que perdeu a organização da vida, né? Mas a gente vai. Né? Agora, para eles, como é que será isso? Né? Então, eu acho que precisam ser apresentadas outras formas de interação com o real, para que eles possam aí se desenvolver emocionalmente para lidar com frustrações, para lidar com a ansiedade da espera de uma resposta, enfim, todas as coisas que normalmente a vida apresenta para a gente. Bom, eu só, antes de encerrar, só ia fazer um complemento lá dentro, e não é uma pergunta. Essa questão foi bastante discutida e exibida numa minissérie que ganhou aí, chamada Adolescência, sobre a qual se falou muito. Uhum. E muita gente externou preocupação, ficou aterrorizado até, dependendo da coisa. Mas esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso. Você gostaria de dar uma mensagem? Eu ia falar... Então fale. Né? A gente briga, ver quem fala mais, mas tudo bem, depois a gente se entende. Esse foi mais um episódio do podcast Bom Senso Brasil, que hoje contou, para nossa honra, né, com a presença da psicóloga e diretora de saúde da Fundação Casa, Angélica Alves da Silva. Aqui a gente agradece a presença. Muito obrigado por ter participado conosco, por ter vindo de São Paulo, por ter tido essa deferência com um projeto aqui de Sorocaba. Fique à vontade para externar uma mensagem. Bom, primeiro agradecer o convite de vocês, agradecer pela existência de curiosidade e eu acho que no posicionamento de vocês, como eu falei, eu acho que a construção que vem sendo feita, né, nesse período da Fundação Casa, ela precisa ser publicizada, né? Eu tô lá há 22 anos enquanto psicóloga, já fui do atendimento direto, hoje à frente da Superintendência de Saúde, mas ainda amante do meu trabalho e se tiver novamente no atendimento direto, tenho certeza que isso não vai se perder. Então, assim, é muito especial para a gente estar nesses espaços onde a gente pode desconstruir um pouco dessa visão estigmatizada que a instituição tinha,
né, há tempos atrás, e que dentro disso colabora, essa aproximação colabora com isso que a gente estava falando, da construção de uma rede de apoio, de conhecimento dessas questões que vulnerabilizam os nossos jovens, e dentro disso a gente possa chegar a uma construção, como você falou, de repente, que a fundação fique lá só para tomar café, não, que eu não vou dar conta de ficar só tomando café, mas que a gente possa estar em outros espaços que atuem muito mais na prevenção do que na intervenção. Eu acho que é isso. Bom, a gente espera, né? E acredito Obrigada pela oportunidade. Obrigado. A gente espera e acho que conseguiu, né, contribuir um pouquinho dentro da nossa esfera de competência para que essa visão estigmatizada ela se dissipe um pouco, que as pessoas entendam o que é a Fundação Casa, como ela funciona. Nós vimos aqui uma relação enorme. Do trabalho. Exatamente. Não, e projetos dos quais, acredito eu, pouca gente tinha conhecimento, né? Ou pouco se sabe, mas que tem a sua eficácia comprovada. Muito obrigado, até a próxima edição.